É importante destacar, nós não temos autorização da TV Cultura, porque a TV Cultura fez uma grande reportagem sobre o Strano quando ele estava lá pilotando o restauro do Palácio dos Campos Elíseos. É um negócio maravilhoso. Mas eu depois, quando já não tiver mais ao vivo, eu vou fazer ainda hoje a publicação dessa matéria, desse filme com o senhor lá na TV, para que todo mundo tenha um conhecimento. Isso é no Jornal da Cultura. Do Jornal da Cultura, exatamente. Você não passa agora, mas passa daqui a pouquinho. Nós vamos divulgar isso ainda hoje. Esse restauro do Palácio foi quando? 2009, 2000. O Palácio do Governo ia ser para lá, eles iam mudar para lá. Tinha aquela movimentação. Então eles fizeram um restauro na Palacete, ficou maravilhoso. Dentro e fora. A biblioteca, toda aquela madeira. Aquilo é maravilhoso. E aí eu fiz, lá foi interessante, porque eu fui convidado por uma empresa, né, que fez todo o restauro. Sim. Fiz a prova, tudo, fiz os exames do piso, eles aceitaram a minha proposta, só que eu quis convidar o pessoal que trabalhava, não quis assim trazer só técnico para me ajudar. Certo. Eu quis o pessoal da construção. Sim. Sabe? Então eu consegui educar 4 pessoas, 2 deles saíram mosaicistas, que ainda fazem alguns trabalhos, fazem mesmo, mas alguns trabalhos bonitos. Certo. Né? E peguei 2 estagiárias da Belas Artes, que foram excelentes essas. Então foi um trabalho muito gostoso, porque eu interagi um grupo, sabe? Então aí foi toda a participação da construtora, de gente que vinha de fora ver. Bom. Foi muito bom, foi um trabalho, um desafio maravilhoso. Está prometido, vamos transmitir essa entrevista ainda hoje em todas as plataformas da TV Brooklyn, X, Instagram, YouTube, Facebook. Tudo bem. Aí o senhor foi para lá, voltou e encontrou essa realidade, né? A dificuldade de matéria-prima. E não só isso, que nem a gente não tem essa cultura. Quando eu falo a gente, por exemplo, qual que é o museu no Brasil? Eu não conheço nenhum museu, já vários aqui no Brasil, que tem um mosaico, uma arte emotiva. Sim. Então a gente não tem. O que mais pegou foi quando eu vim para cá, não era nada, mas só o fato de eu ir para a Itália fazer o curso, aí já fiquei. O pessoal já começou, o Strano. Sim. Aí quando você ia no MAN, que eu fui no MAN, a Casa das Rosas, que eu até fiz uma entrevista logo no início, agora é só de literatura, mas antes era a Casa de Arte. Eu fui lá, a maioria das pessoas chegava assim, ô Strano, o que você faz? Eu falava, eu faço mosaico. Aí aquele negócio pejorativo, você faz mesinha? Isso que me pegava muito. Confunde com... uma coisa, aí eu começava a explicar. Aí eu falei, não, mas você faz o teu trabalho, mas sabe, então sempre, até hoje eu tenho que provar isso, mas isso eu já tiro, sabe, de letra, porque é uma coisa mais... É que a gente não tem realmente... Não é pejorativo, né? É que as pessoas talvez tenham mais contato com o mosaico em imóveis do que em grandes obras, né? Imóveis, você tem que ter uma leitura da arte. Eu faço arte emulsiva, você tem que ter uma coisa, para ficar uma coisa harmonioso, sabe? Sim. Todos os trabalhos, esse mosaico bizantino, ou então romano, né? Ele é harmonioso, ele dá essa coisa assim, tipo, de você chegar e não ficar cansado, não ficar um elefante branco dentro da sua... A gente fala do Gaudí, né? Gaudí é um gênio até hoje. Mas o que ele fez lá, aqueles em formas helicoidais, com azulejos barrocos portugueses, você olha, não tem dentro da casa, é tudo fora. Nossa, aquele é impressionante, a beleza, mas é fora. Se você colocasse aquilo dentro da sua casa, há 1 ano, 2 anos, você não fala assim, meu Deus, não é verdade? Satura. E olha, eu digo, o Gaudí é moderno até hoje. Claro. Os mosaicos, quando o pessoal fala assim, vai num curso, pega um azul, quebra, faz mosaico, né? Põe assim, eu sou Gaudí, eu sou contemporâneo Gaudí. Eu falo assim, você não é Gaudí. Gaudí, eu vou pegar um mosaico, um azulejo barroco, vou quebrar ele, não precisa nem se informar, tenta montar para ver se você não vai deformar. Não consegue. Sei. E ele faz informa, não fica deformado os desenhos. Ele é um gênio. O senhor trouxe aqui uma obra no tempo que o senhor estava no curso lá. No curso que eu fiz o curso. Posso mostrar? Posso pegar?
Isso aqui é um fragmento de um piso lá da Sicília, da Piazza Armerina. Olha que né, coisa. que é uma dança. Então, foi uma das minhas provas que eu tive que fazer lá. Aí, o que tem isso aqui? Tem uma característica que é... o mosaico bizantino. Por exemplo, o mosaico bizantino, o que é? Ele não tem expressão, ele é rico em pedras, em rochas. Né? Então, ele não tem expressão. Esse preto não é. Esse preto eu coloquei, porque, na verdade, lá é tudo ouro. Né? Eu não tinha para pôr ouro. Né? Certo. Então, eu pus o preto só para poder segurar e demonstrar para aparecer mais a figura. E aqui nós, antes daqui de começar a transmissão, e aí com a ajuda aqui do nosso super apoio, por instrução do Strano, o Toledo veio aqui, o Toledo está ali no bastidor, está ali atrás. Ele veio olhar de perto a obra e olhar de longe, olhar de perto e olhar de longe. Então essa é uma característica da obra. É um projeto, né? A gente tem, pois se você for para Roma, você vai ver uma cúpula. A cúpula, quando quem faz um mosaico em cúpula, ele não vai chegar e falar, tem aquele, eu vou fazer no chão. Ele faz todo um projeto distante, porque quem vai olhar para não ficar deformado. Isso. Esse aqui é no chão, então é um pavimento. Então, tanto é que isso aqui, você olha no chão, a dança, porque são vários romanos dançando. Parece que estão dançando mesmo. Né? Aí você tem a possibilidade de andar, do movimento muda a imagem. Né? Isso aí, eu aconselho passear, quem for para Itália, para Sicília, conhecer a Piazza Armerina. É um encanto. É uma praça quase do tamanho de Ibirapuera, toda feita de mosaico, pelos escravos, pelos presos. Isso quantos anos atrás? Eu acho que é dois séculos depois de Cristo. E engraçado que na época, tem uma parte lá que era a parte da sauna, né? Sim. Que eles traziam, essa sala é uma sala grande da sauna, e que tem as mulheres de biquíni. Então você vê que na época já usava biquíni. Não é uma invenção de Copacabana. Não é de Copacabana. Então, sabe, tem um monte de... Isso que é o gostoso da arte, né? Sim, lógico. Além da arte, mas assim, a representatividade. Isso. E puxar a história, documentar a história, né? Documentar o que se viveu, né? O que hoje por exemplo, que nem hoje a gente vê essas artes assim, contemporâneas, assim, de vídeos, ou então de instalações, é que hoje a arte é hoje o dia é isso. Hoje é uma coisa, amanhã já não é mais. Sim. Então o pessoal chega, faz desmancha, você tem que... Né? Exato. Então isso e isso está perpetuado. Isso não, isso aqui está perpetuado. Exatamente. Isso aí vai ficar, como esse Cristo Sagrado Coração, Sim. vai ficar perpetuado. Como o Borba Gato, como os relevos, o Paulo Heró, aquele painel em relevo que ele tem. Maravilhoso. Aquilo ali é o maior painel em relevo que se fez, o seu Júlio Guerra. Ali vai ficar para sempre. Isso é uma coisa até para chamar a atenção, a TV Brooklyn vai fazer um documentário sobre o Paulo Heró e nós vamos trabalhar um pouco isso aí. E olha, eu converso com muita gente aqui da região e muita gente não conhece o Paulo Heró. Não conhece o teatro e não conhece a pessoa. O que mais fico assim, porque como eu conheci o seu Júlio Guerra, conheci o Algacir também, que acho que é sobrinho do seu Júlio, que também me incentivou muito, trabalhei com ele. Eu tenho autorização para fazer os restauros. Eu tenho todos os projetos desses restauros, de todos. O Borba Gato entra em engenharia, tudo, mas eu também tenho um projeto de fazer. Agora, por exemplo, eu tenho vários projetos que pararam. Tem um até aprovado na Floriano Peixoto, que é o Obelisco, o seu Júlio Guerra, que fizeram um monte de remendos, né? Sim. Ficou até um pouco antes da eleição, a subprefeita foi aceitando. De repente acabou a eleição, eu perdi todo aquele trabalho, sabe, de projetos, e que eu gostaria, porque eu sou dessa região, eu gostaria de fazer isso, porque eu conheço a história, mas porque eu conheço aquele... Sabe? Pouca gente sabe que o Borba Gato, a estrutura que segura é trilho de trem, não é isso? Trem, É impressionante. Não, e ele fez, e engraçado que ele fez na casa dele, sabe, ele levou aquele monte, e aquele, você vê, ele está virado para São Paulo. Para São Paulo. Por quê? Para defender, porque Santa Maria era separada, para defender. Uma cidade. A arte do Borba Gato é impressionante. Você não vê aquelas pedras que são de Minas, né, se eu não me engano, de Goiás, ele não vê uma pedra cruzada, todos aqueles movimentos, rochas assim. Se você chegar perto, blocos, né? Então, e a bizantina, você vê que não tem expressão também. E embaixo do Borba Gato tem a base, que é a história de Santa Maria, que ele fez em pastilha de vidro. Está caindo, detoriando. Tá caindo. Eu já pedi tanto para fazer,
O pessoal de Santa Amaro poderia... A TV Brooklyn, quem acompanha desde o comecinho, no final do ano passado, nós fizemos uma matéria sobre ela, registrando lá a deterioração, tudo. E eu vou fazer uma coisa, viu, Strano? Eu vou conversar com o subprefeito, que já esteve aqui nessa cadeira aí, onde você está sentado. Quando eu olhei, eu falei assim, meu Deus, não é mais aquela subprefeito, é esse aí, né? Então, o Silvinho é gente muito boa. Pelo menos para conversar, porque tem uma outra pessoa também, que na época, porque eu fui presidente da Associação dos Artistas Plásticos de Santa Amaro. Isso. Quando eu voltei da Itália, eles me colocaram como presidente. Certo. Conta essa história pra gente, isso é bom. Tem um pessoal que fala assim, não, você tem que ir lá. Quando eu falei que ia ter entrevista aqui, o pessoal começou a me procurar outra vez. Sei. Porque vocês são bem conceituosos. Parabéns. Que bom, que bom. Sabe, Obrigado. então, tem esse pessoal de Santa Amaro fala assim, mudou o subprefeito, eu vou te apresentar, vai ter a inauguração do Rotary, ela vai ser, sabe, vai ser a presidente, e eu vou te vai lá que eu vou te apresentar para esse... Eu falei assim, eu vou, mas sabe, mas... Vamos resolver. Vamos ver se... Eu vou fazer um contato com o Silvinho, vamos ver se ele vai estar lá, e vamos... Nossa, vai ser um prazer se vocês puderem se reunir e conversar. O projeto está na mão deles, lá do Obelisco. Isso. Naquela praça lá que foi, que pudesse ser uma coisa maravilhosa. Não só o obelisco, a praça em si. Até o paisagismo que eu fiz na parte de baixo também, que quis mexer. Mas parou. Que de uma conversa nossa aqui, desse bate-papo, saia uma solução, porque eu tenho certeza que o Silvinho, que tem boa vontade, é uma pessoa muito proativa, está fazendo uma boa transformação aqui na região. Tudo que cabe a ele, ele está fazendo com boa... Bom, se Deus quiser, isso vai dar. Se eu te perguntar, o que é o mosaico? Sob o seu olhar de artista, o que é o mosaico? O mosaico, que nem eu falei, mosaico são várias pedras juntas formando uma pedra decorativa. Esse é o mosaico de pedras, né? De mosaico. Agora, a diferença do mosaico e a arte emotiva... A arte é a leitura da arte do mosaico, que entram várias coisas, que nem falei, o projeto, a distância, é o paisagismo. A iluminação, né? A iluminação, que é importantíssimo, né? Tem dentro da peça, como se fala, aquela peça, esse que eu fiz, esse do Mosaico Sandegum, que é aquele painel enorme que eu fiz, sim, aquilo foi muito estudado, porque eu saí fora, a gente saía fora, o pessoal ia passar para poder ver, né, o Santo Sandegum, são 111 santos, né, o Sandegum que era o principal, mas a gente saiu, eu chamei o padre, o pároco lá, eu falei, tem que ser assim, 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 sabe, para ver. E outra, ali aconteceu uma coisa engraçada, porque a arquiteta fez o projeto, e eu pergunto mesmo, eu fui lá, estava no esquadro e no plano, né? No plomo. Aí, só que depois de 1 ano e meio começou a estourar. Por quê? Porque eles fizeram aquela parede sem a dilatação. Aí eu tive que fazer todo o restauro, mas isso no contrato... Rachou a parede. E outra, rachou original. Uma pedrinha, aí começa a cair, porque a umidade começa a cair. Então isso aí foi um desafio muito grande. E esse desafio maior foi que eu tive que fazer com o pessoal lá de Cotia, com 17 pessoas de uma comunidade. Só senhoras. Foi um desafio muito maior, que eu coloquei, essa tem umas 10 que ainda mexe com mosaico, sabe? Então, você dá uma outra visão de vida, não é só a arte, mas você dá fica fechado numa comunidade, ou então até no seu... Quando você põe a arte no meio, você dá uma abertura, você tá, sabe, uma perspectiva para a pessoa. Perspectiva de vida, de criação. Isso é mosaico também, sabe? Isso aí faz você... A arte faz isso. Vamos fazer uma paradinha muito rápida, são 30 segundos para um comercial e voltamos em seguida falando com o seu Strano mais sobre mosaico e as obras dele. As autoridades ainda não têm uma previsão. Gente, o que está acontecendo? Tá todo mundo indo para a mesma direção. Trânsito parado em todo o país. Corre, mas corre muito, Brasil, porque os preços do Super Saldão da Casas Bahia estão chacoalhando o braço do Brasil, tá uma loucura! É desconto demais, tem crédito pra comprar sem entrada no carnê, tem preço de Black, tem preço ainda melhor que o de Black. Super Saldão Casas Bahia, isso é dedicação total a você. Corre pra loja da Berrine.